Olá, está começando mais um É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje, eu vou conversar com Milton Kanashiro, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, sobre o Fórum Florestal para a Amazônia Legal e ações efetivas associadas à produção florestal e à ampliação da escala dos esforços de conservação e restauração do meio ambiente. Milton, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. O Fórum Florestal é praticamente uma extensão aqui desse espaço também do É Tempo de Amazônia, que é dedicado a dar voz e promover o diálogo sobre a conservação e preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, como eu disse, o bioma amazônico. Seja muito bem-vindo aqui. Gostaria que você nos contasse como surgiu essa proposta do Fórum e quais são os principais resultados que vocês já conseguiram até o momento. Seja bem-vindo, Milton. Primeiramente, agradeço pelo convite, né? Um prazer poder participar do programa. Sobre o Fórum ele foi criado no contexto do Diálogo Florestal, e o Diálogo Florestal já com atividades desde 2019 aqui na região, e focado na questão, iniciamos com a questão do uso da terra, né, no Centro de Endemismo Belém, e naquele momento a ideia do fórum surgiu, e depois veio 2020, o ano com essa questão de isolamento, e já foi mais no finzinho de 2020 que, ao ver a celebração dos 20 anos do Fórum Internacional, né, do Diálogo Florestal, começamos a articular novamente a possibilidade, porque, imagina, se o Fórum Internacional estava festejando 20 anos, então, ou a gente começa alguma coisa e festeja alguma coisa em 5, 10 anos, ou não temos nada para festejar. E eu acho que o Fórum Florestal para a Amazônia, ele é uma necessidade porque há vários coletivos, né, em andamento na direção da restauração, da questão do o Observatório para o Manejo Florestal Comunitário, projetos sendo discutidos na área de manejo florestal, e nós também, no contexto de um projeto que eu coordeno, fizemos uma reunião convocando, né, todo o setor produtivo, e temos uma agenda positiva para o manejo florestal sustentável. Então, a questão do fórum talvez seja um coletivo que tem uma abrangência maior, né, para a Amazônia Legal, e todas as articulações começaram a ser feitas nesse sentido, junto ao Diálogo Florestal, que deu um suporte muito grande, e a partir de janeiro nós iniciamos as discussões, as articulações, e felizmente conseguimos lançar agora, no dia 16 de junho, o Fórum Florestal, com participação de 40 instituições. Milton, é exatamente esse ponto que chama bastante atenção, porque o que se vê, especialmente em relação à Amazônia, é uma série de ataques, às vezes, de críticas, de debates promovidos por instituições que se apresentam como observatórios, mas que estão muito distantes da Amazônia. O mérito do Fórum Florestal, que reúne mais de 40 entidades, como você mencionou, e integra também comunidades e observatórios que estão na própria Amazônia, vivendo ali dentro da própria Amazônia. Uma das principais preocupações é o fato de que existem mais de 25 milhões de brasileiros que estão espalhados aí nas cidades, na própria Amazônia, vivendo em mais de 700 cidades. Sim. Estão espalhadas por aí. Então, assim, esta questão
de promover esse diálogo, que é técnico, participação de uma Embrapa, por exemplo, que você participa, e outras entidades, e também de comunidades, isso faz uma diferença porque tem uma legitimidade maior. Qual é essa experiência que você sente na promoção desse diálogo, que tem características técnicas e participação efetiva dessa comunidade? Olha, eu já participei, né, junto com outras instituições, o terceiro setor e as comunidades, na implementação de um observatório florestal de manejo comunitário, isso em 2017. Eu acho que nesses 3, 4 anos se avançou muito no sentido de você poder juntar os interessados no manejo comunitário e fazer tipo um papel de advocacy junto ao poder público. E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que desde 2019, quando a gente faz aquela reunião num projeto que eu coordeno chamado Bom Manejo, né? E a gente tem uma série de ações em vários segmentos para, vamos dizer assim, dar suporte a uma agenda positiva para o manejo florestal sustentável. E se você lembra, 2019, 2020, a gente tem tido questões muito complicadas relacionadas à questão meio ambiente, principalmente à floresta. Então, eu creio que o fórum era mais do que o momento de ele ser criado e juntando, por exemplo, o observatório ele é do estado do Pará, mas o fórum nós ficamos inclusive em dúvida, a gente inicia de uma forma um pouco menor e expande, mas depois de várias discussões se partiu que não, que deveria ser para a Amazônia Legal, porque as atividades estão acontecendo em todos os 6 estados da Amazônia Legal. Então, se fez um esforço para ter uma representatividade nesse sentido, tanto de empresas, como de universidades, como das comunidades, como é que se diz? As comunidades estabelecidas, com porta-voz e tudo mais, e eu acho que foi uma experiência muito, muito importante. E eu gostaria, inclusive, a sempre essa percepção de que, às vezes, as coisas começam no estado do Pará e tem dificuldade de se expandir para outros estados e tal, mas nós tivemos, por exemplo, comunidades indígenas participando de Rondônia, e isso foi um prazer assim, enorme ter esse pessoal nessas discussões, né, reflorestadoras, que também atuando em Roraima. Então, como o discurso ou as ações é um espaço para diálogos e engajamento, vamos dizer assim, de todo o setor florestal, né, é muito importante que haja essa representatividade de diversos segmentos do setor florestal. E o setor florestal, nesse contexto, nós estamos pensando, inclusive, consumidores, né? Eu acho que a própria sociedade precisa entender o que o setor florestal trabalha como um todo e ao entender isso, dar esse suporte e também, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de monitoramento social. Então, eu acho que eu estou muito, como é que se diz, muito esperançoso. Eu trabalho na Amazônia há 40 anos, me formei, vim para cá direto, né? Sou de São Paulo, mas adoro essa terra e eu acho que a Amazônia é onde a natureza se expressa de uma forma assim potente. E eu acho que nossos governadores, nossos governantes precisavam entender isso e usar esse ativo ambiental como moeda de troca para todo o processo de desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Sem dúvida, até porque
a Amazônia é um grande lastro e potencialidades de desenvolvimento sustentável, fabuloso, que não vai ser desinventado nunca. Muito diferente de tecnologias que às vezes surgem, se desenvolvem e depois são substituídas por outra Sim. que acabam se sobrepondo. A Amazônia é um manancial inesgotável aí de pesquisa, de desenvolvimento sustentável. Mas por falar na representatividade, né, que você tocou antes, Milton, a gente tem agora a participação do Alisson Castilho, que é do Instituto Internacional de Educação do Brasil e secretário executivo do Observatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar lá na Amazônia. Vamos ouvir. Oi, Milton. Uma satisfação interagir com você. Nós participamos ativamente, né, no último período do processo de organização, a criação do Fórum Diálogo Florestal da Amazônia. Nós acreditamos que é um espaço plural, multissetorial e com muito potencial, né, para desenvolver, né, fortalecer o desenvolvimento do setor florestal da Amazônia. Eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar como você avalia que o Fórum tem potencial para contribuir para o fortalecimento das atividades do manejo florestal comunitário. Tá bom? Grande abraço. Ok. Olha, Alisson, que prazer, né, ter você aqui participando do programa e com perguntas. Eu acho que o Fórum Florestal pode, vamos dizer assim, fortalecer muito a questão, o Observatório do Manejo Florestal Comunitário, principalmente no momento em que também estamos discutindo, no contexto do observatório, possibilidades de dinamizar, vamos dizer assim, o observatório para outros estados, discutindo com eles, né, a questão do manejo florestal comunitário. Eu acho que o Fórum Florestal, através dessa perspectiva interna do que foi colocado como objetivo estratégico e da perspectiva externa, por exemplo, a questão de engajamento, ela é uma ação que está dentro dessa perspectiva interna. Então, o engajamento para o manejo florestal comunitário, eu acho que é uma questão muito, muito importante. E na questão dos recursos florestais, por exemplo, né, que tem a questão da madeira ilegal, a questão das práticas de boa produção madeireira, a questão do mercado, eu espero que o fórum seja capaz de dar suporte a esse processo de negociação, né, junto às comunidades e fazer com que os produtos florestais, sejam eles madeireiros ou não madeireiros, tenham o seu devido valor dentro dessa cadeia de comercialização. Então, eu espero, vamos dizer assim, estou muito esperançoso com essa questão do fórum para o Bom, a gente está acompanhando essa questão da preservação, mas no início a gente menciona também, né, Milton, a questão da restauração de áreas naturais. Eu gostaria de entender como essa exploração da floresta por comunidades, por associações, né, que a gente agora começa a perceber aí na Amazônia, pode se integrar a esse esforço de restauração também de áreas em plena Amazônia. Qual a experiência que vocês já conseguiram registrar nesse sentido aí? Olha, a questão da restauração, né, nas unidades de conservação na Amazônia, eu acho que ela tem um foco muito importante, por exemplo, nos assentamentos. Em geral, às vezes,
os assentamentos, eles têm áreas que já são abertas, né, que já foram abertas, porque os assentamentos foram implementados, vamos dizer assim, mais recentemente, e também tem áreas de floresta natural. Então, nós temos um outro coletivo chamado Aliança para a Restauração, aonde as comunidades também têm representatividade e nós estamos tentando apoiar as iniciativas de restauração em locais onde haja necessidade. E isso eu acho que é uma coisa premente, é uma coisa muito importante. Também no contexto do diálogo florestal, está ocorrendo uma série de webinars relacionado à implementação do Programa de Restauração Ambiental e já aconteceu em vários estados, né, do Brasil. E terça-feira agora aconteceu em Rondônia e foi muito importante porque eu acho que nesse esforço conjunto coletivo de várias instituições e vários arranjos, né, a gente sente que é um esforço comum. Então, instituições que estão na aliança, instituições estão participando do fórum, numa discussão com o Estado, isso vem de uma forma conjunta. Nesse sentido, eu volto a dizer, eu acho que o Fórum Florestal da Amazônia está sendo criado num momento muito, muito oportuno, porque eu acho que não tem como retroceder, nós temos que avançar nesse processo de conservação, uso, né, geração de empregos, geração de renda, um entendimento das riquezas da região, e eu creio que é o momento. Esse é o momento, o futuro é agora e estamos aí, para sempre. Bom, o É Tempo de Amazônia agora viaja até o Acre. Nós vamos ouvir Judson Valentim, pesquisador também da Embrapa, lá do Acre. Vamos conferir. Olá, Milton. Na sua percepção, como o Fórum Florestal da Amazônia pode contribuir efetivamente para a superação dos gargalos tecnológicos e não tecnológicos que limitam a ampliação da adoção de sistemas de manejo florestal madeireiros e não madeireiros na Amazônia? Oi, Judson, bom dia. Novamente, que bom, né, ter uma pergunta nesse nível. Eu creio que essa questão dos gargalos tecnológicos e não tecnológicos relacionado ao fórum está muito associado ao que nós chamamos da perspectiva externa, né, ou dos objetivos estratégicos discutidos junto ao fórum. No caso, recursos florestais, eu acho que é um item muito importante, toda a questão da produção legal, toda a questão de boas práticas, a questão da diversificação de produtos, a questão de fontes de financiamento que deem suporte a essas atividades. Mercado é um outro ponto importante, né? Muito importante a questão de conhecer as origens, tentar trabalhar o produto e para que o valor possa ser agregado. Então, definir mercados mais justos. E também tem a questão da governança e políticas públicas, que, na verdade, o fórum, sendo um espaço de diálogo e engajamento, né, tentando promover a governança e a construção coletiva de soluções inclusivas, eu creio que é um conjunto, é um espaço para que a gente possa avançar muito nesse processo. Então, inclusive, nós temos uma visão para 10 anos, né, de ser uma referência, seja para o setor florestal e para a sociedade. Então, nesse sentido, eu espero realmente que o fórum possa ter um papel muito importante.
Bom, agora a gente tem a participação de mais uma líder comunitária, a Maria Margarida Ribeiro da Silva, da Reserva Extrativista Verde para Sempre. Vamos ouvir. Eu queria perguntar para o Milton, que é presidente do portfólio, que ajudou na construção das propostas para criar o Observatório do Manejo Florestal no estado do Pará e também nos ajudou a construir as propostas para a fundação do Fórum Florestal da Amazônia. Milton, com tudo isso de criado, com todas essas parcerias que a gente tem, qual seria a probabilidade nossa aqui na ponta, na floresta, de ser contemplado e que as coisas pudessem avançar com relação a tudo isso que foi construído e com tudo isso de parceiro? Obrigada, Milton. Nossa, dona Margarida, que prazer poder ter a senhora nesse programa, nessa entrevista. A dona Margarida, eu a conheço desde o fim dos anos 90, é uma batalhadora no manejo florestal comunitário, né? E atualmente estamos trabalhando juntos em nível de projeto e também participando através do observatório. Dona Margarida, eu creio que quando a senhora diz assim, né, aqui na ponta, na verdade, eu diria na base, né, como que as comunidades sejam, vamos dizer assim, recebam todo o apoio dentro desse contexto do manejo florestal, seja para produtos madeireiros, seja para produtos não madeireiros, como estabelecer esse diálogo e respeito mútuo, por exemplo, com as empresas madeireiras, com os compradores, né? Seja eles internos, seja eles de fora. E nesse contexto agora, né, que se discute muito a bioeconomia, eu espero que realmente, através dos 7 princípios que norteiam todos os fóruns do diálogo florestal, tipo integração, transparência, confiança, respeito à diversidade, não exclusão. Não exclusão é uma questão muito importante em todos os níveis, e na bioeconomia, que tanto se discute, isso é muito importante, proatividade e compromisso. Então, eu acho que esses princípios, eu espero que eles sejam, durante todo o processo de avanço do fórum, na sua implementação, ele possa ser, de tempo em tempo, trazido à mesa para que não se esqueça, né, ao tentar, vamos dizer assim, implementar diferentes agendas, que as agendas sejam contempladas e realmente não haja essa exclusão. Então, nesse sentido, as comunidades, eu espero sim que possam ter também são sujeitos, vamos dizer assim, de ação dentro do fórum, né? E aí a gente poder prosseguir juntos, né? E ninguém ficando para trás, vamos dizer assim, nesse sentido. Como eu disse, pode ser uma utopia, mas eu acho que é uma utopia possível. Sem dúvida, além de possível, necessária, né, Milton? Você menciona aí a questão da não exclusão. A gente, no meio dessa conversa, percebe a quantidade de oportunidades que esse horizonte aí na Amazônia, no bioma amazônico, na Amazônia Legal em si, são tão presentes aí, e a necessidade de integrar essa população que eu já mencionei, de mais de 25 milhões de pessoas, a essas oportunidades e dar acesso a elas, a tecnologia, a técnicas, a crédito, a financiamento, enfim, há uma série a questão da titularidade das terras aí na Amazônia também ainda permanece como um desafio. No início você mencionou a questão dos assentamentos e o papel que tecnologias ou técnicas de restauro dessas áreas
pode ajudar nesse momento. Enfim, há um horizonte aí de muitos desafios, mas ao mesmo tempo as oportunidades são quase infinitas aí, né? Sim, e na verdade, as conversas que estão surgindo no momento, apesar, né, de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, são momentos que a gente precisa aprender a sonhar, né, e precisa, de alguma forma, construir, vamos dizer assim, espaços desses diálogos, buscar uma governança, né? E eu acho que não tem como não pensar em um desenvolvimento sustentável e o bem viver do povo local, dos brasileiros como um todo, e, logicamente, isso contribui também em nível mundial. Então, novamente, eu acho que é um momento decisivo. Eu tenho participado de algumas discussões em nível da coalizão Agricultura, Floresta e Clima. Não há tempo mais para esperar, e eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, né? Então é isso. Eu não vou viver mais 40 anos, né? Mas enquanto a Amazônia é o local escolhido, eu acho que a potência da natureza, água, floresta, mostra, vamos dizer assim, como a Amazônia, como a natureza é potente, e puderam os brasileiros como um todo poderem entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da Amazônia, para poder, inclusive, dar um valor adequado a esse bioma e a todos os biomas, né? Mas eu acho que a Amazônia está distante do sul-sudeste e precisa, sim, de um entendimento, precisa, sim, de um esforço conjunto. Perfeito, quero agradecer ao Milton Kanashiro pela participação aqui no É Tempo de Amazônia, deixar o espaço aberto para no futuro a gente voltar a conversar. Muito obrigado pela participação aqui, Milton. Poxa, eu não tenho como agradecer, eu que fico muito, muito feliz e espero poder ter passado né, algumas informações importantes sobre a questão do fórum. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a sua companhia. Fique ligado, na semana que vem tem mais É Tempo de Amazônia. Até lá.